falar aqui do pré-jogo de amanhã contra o Aparecidense. Vilela, vou começar com você. Você estará, como sempre, lá no Maracanã. O que você espera desse jogo contra o Aparecidense? Você já deu uma palhinha no seu boa noite, mas eu quero que você agora complemente aí. O que você espera desse jogo amanhã? Se o Renato deve mudar alguma coisa? O que você espera desse jogo amanhã? Até a expectativa de público provavelmente vai ser bem baixa, mas vamos lá. Cara, é um jogo que o Fluminense tem a obrigação de ganhar bem o jogo. É um jogo para você fazer assim, numa situação convencional, um 3-0 pelo menos. Não vou começar a devanear aqui com maiores goleadas, mas pelo menos 3-0. Numa situação normal, se o Fluminense tiver um mínimo de hombridade para jogar esse jogo, vai ter algumas alterações, já está flutuando aí a escalação do time, né? E para frente, a torcida realmente está desmotivada. É um campeonato que até você entrar na fase de oitavas, que é onde tem um pouco mais de diferencial de dificuldade, você realmente, os torcedores se desanimam um pouco, jogo à noite, numa terça-feira à noite, o pessoal trabalha no dia seguinte, vindo de derrota para o Botafogo, vindo com aquele empate bagre lá no Chile. Então, assim, eu acho que o torcedor vai menos, deve ir aí na faixa de 10, 12 mil, que é pouco, né? Mas vai pela coisa do Fluminense, da paixão e tudo mais. Um adversário que também não motiva muito, assim, para o cara ver o jogo. E o Fluminense tem obrigação. Assim, caiu um time de obrigação. Ele vai jogar, teoricamente, a volta no Serra Dourada. Foi aventado que talvez pudesse ir para Cariacica por 700 mil. Eu estou checando, ninguém confirma isso lá. Estão esperando o jogo daqui. Se o jogo daqui for uma goleada descomunal, Cariacica deve comprar, porque tem um público tricolor lá grande, a galera vai, mesmo que o Fluminense já esteja classificado, os torcedores lá gostam de acompanhar o Fluminense lá, deve dar um público interessante lá. O problema é que é à noite também o jogo, né, lá em Cariacica. Mas eu acho que o Fluminense tem que ganhar, cara. Não tem muito o que fazer, tem que mostrar imponência, não pode nem deixar a Aparecidense jogar. Se acontecer qualquer coisa diferente disso, cara, aí é de novo desgaste e tal. Mas eu vou ser muito pé no chão agora em jogos convencionais, tipo esporte, não sei se vai ganhar. Não sei, pode ser que ganhe, pode ser que... É favorito, tem obrigação de ganhar, mas é garantido? Não é. O Vitória não ia ganhar? Não era garantido? Vai ganhar, Vitória em casa, é certo monstro, né? Eu agora vou ser o ano inteiro assim. Vilela, e aí? Não sei. Vamos ver se vai... Tem condição, tem obrigação, mas do Fluminense você pode esperar qualquer coisa. Caio, a bola tá contigo. Eu assino embaixo. Assim, o que poderia dizer que me anima um pouco é a questão das mudanças. Ele não tá mudando o esquema, né? Ele acha que continua no 4-3-3, porque ele tá jogando, ele tá, na verdade, colocando o Cano e mantendo o Ares aberto lá pela ponta, mas pelo menos ele já fez algumas modificações, a saída do René, a volta do Fente, se isso acontecer, tá, pessoal? Tô considerando isso. Então, assim, a volta do Fente e a entrada do Nonato tem pedido há um tempo, né? Então, assim, eu espero que tenha um mínimo de mudança de postura com essa alteração. Não é ainda o que a gente quer, né? Que a gente tá falando aqui, né, Elias? Questão do 4-4-2. Então, assim, mas já é alguma mudança. Pelo menos tá sendo um jogador entra no outro e alguns jogadores que possam até render mais, né? Que é o caso do Fente. Né? E o Freite possa melhorar, pode ter mais profundidade, que a gente tá falando no início, Márcio. A questão de, talvez com a entrada do Fente tenha mais jogado de andar pro Cano. Então, assim, e é o que o Vilela falou, a gente tá pegando um time de Série D, gente. Pelo amor de Deus, obrigação de ganhar. E não é de ganhar de pouco, não, mas você ganha de 3-0, 4-0. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não espero menos que isso, não. O problema é que, assim, o nosso ataque é inoperante, né? Vamos ver. Elias, a bola tá contigo aí. É jogo para passar o carro, né? Talvez ganhar confiança. Alguns jogadores aí, né? Como o Keno, por exemplo, que para mim é o melhor ponta que nós temos no elenco. Talvez seja o jogo pro Keno ganhar confiança, num contexto totalmente diferente de lá do Chile, né, com alguns jogadores que vêm jogando. Mas assim, Martinelli de 5 de novo, né? Porque Martinelli e Nonato, eu duvido que o Nonato vai jogar voltando entre os zagueiros. Martinelli de primeiro. Só que num jogo contra um Aparecidense, eu acho que até pede pra você ser mais arrojado de fato. O que pode acontecer de revezarem, que nem o Hércules fez com o Martinelli também. Sim. Mas assim, você tem que ser mais arrojado contra o Aparecidense aqui no Maracanã. Não tem como ser diferente. Então, o Renato mexendo no time, eu não sei se é uma questão de ordem técnica, porque ele pode simplesmente estar preservando e voltar com todo mundo contra o Sport. Tem isso também. Entendeu? Já que o Aparecidense não é um adversário tão forte assim.
Então, é um jogo que a expectativa é realmente essa, de uma vitória, até para ganhar a confiança. Vamos ver aí como é que vai ser essa questão. Eu quero muito que o Keno ganhe confiança, porque para as opções que tem, para a ponta esquerda, ele é disparado melhor na minha visão. O Fuentes voltando de lesão, pegar um adversário mais enfraquecido assim, né, pode ser bom para ele. Enfim, vamos torcer para esse lado esquerdo nosso se encaixar, porque o Fluminense tá caolho, né? Só joga com áreas pelo direito. Amanhã é jogo realmente para, eu acho, para jogar com o ataque da Libertadores. Áreas, Cano e o Keno mesmo, até porque precisa de uma furar a defesa, o time provavelmente vai vir muito fechado, então você tem que ter um jogador que tem um contra um melhor. Eu espero que o Keno não erre tudo como errou no jogo lá no Chile, né? Porque o Keno teve a oportunidade, ele errou tudo. E eu acho que tentou, assim... ele errou. Mas eu gostaria muito também do Renato, independente do jogo de amanhã, ou no jogo contra o Vitória, mudasse o esquema, porque desde que o mundo é mundo, futebol se ganha com meio de campo. E o Fluminense está perdendo todos os jogos para os times melhores, que tem mais o time de transição mais veloz, o time mais compactado e tal, você perde no meio campo. Então, por isso que era importante, talvez, hoje, você ter um meio de campo Bernal, Martinelli e esses três, e Nonato, esses três tinham que estar no meio de campo. Até falei aqui, cochichei com o Elias aqui, sobre o nosso jogo contra o Palmeiras lá, que a gente jogou com 4 no meio, né? A gente jogou, só que o Lima que jogou no meio, jogou o Bernal, Martinelli, Nonato, que inclusive fez a jogada do gol, né, que deu pro Serna, e o Lima. E funcionou melhor. Jogou o Arias e o Cano, né? Jogou o Arias e o Cano nesse dia contra o Palmeiras. Arias, Cano, então, assim, o Fluminense tem que fechar a casinha, ele tem que jogar com o meio de campo mais fechado. Entendeu, Renato? Se você tá me ouvindo, entendeu? Não siga o que todo mundo faz, que joga com 2 pontas abertas, essa coisa que o futebol só sabe fazer isso. Entendeu? Volta ao bom e velho 4-4-2, que eu acho que dá bom pro Fluminense, já com meio de campo sem pegada. Elias, quer falar? Não, assim, eu acho que eu bato muito nessa tecla, e treinador europeu, a gente via muito o Sampaoli fazer isso aqui no Brasil. Escalar de acordo com o adversário. Se você vai enfrentar um adversário mais forte como o Flamengo e o Botafogo, por que não jogar com 4-4-2? O jogo de amanhã já é um jogo que pede um time mais arrojado. Entendeu? Então é realmente a capacidade do treinador de adaptar o elenco às circunstâncias. Eu acho que o treinador que consegue fazer isso, ele tem a maior virtude, né? Eu sempre destaco muito, para mim, o melhor técnico que eu vi no Fluminense, assim, nesse viés tático, foi o Muricy. Muito por isso. Para mim, o melhor técnico. Vilela gosta muito do Muricy. A gente tem a identificação com o Abel pra caramba, Parreira pra caramba, né? Mas o Muricy como que o Muricy é um cara São Paulino, foi um ano só, mas quebrou aquele jejum que a gente estava. Foi ídolo como jogador também. Ídolo como jogador do São Paulo. Então, assim, o Muricy, para mim, ele como treinador, o comando de grupo, a forma, né? Que o Abel e o Parreira são tricolores identificados, então é diferente, estão no topo. São grandes treinadores. Mas se você falar como treinador, comando, arrojado, agressivo, tanque com o jogador, não tem conversinha mole. Cara, eu achava foda o Muricy. Não, cara, e assim, por que eu tô destacando muito o Muricy? Porque o Muricy, ele fazia essa adaptação. Se ele precisasse fechar a casinha, ele fechava. Se ele precisava propor jogo, ele propunha. Eu destaco muito isso. O segundo turno nosso em 2010, assim, eu até brinco, né, que era Conca no campo, Muricy no banco e João de Deus no céu, porque os medalhões todos fora, e ele conseguiu fazer omelete sem ovos. Entendeu? A gente jogou boa parte do segundo turno com o Diogo, Diguinho, Marquinhos fazendo dobradinha com o Carlinhos do lado esquerdo. Ele deu uma liberdade bizarra pro Conca, entendeu? Cara, a gente chegou a ficar com o Washington, o nosso centroavante, 13 jogos sem marcar. E mesmo assim nós fomos competitivos com o Muricy. Então, assim, porque ele sabia fazer a leitura e adaptar ao adversário. O Muricy sempre foi assim. No São Paulo ele variava muito Conca taticamente. Jogando um absurdo, né? Entendeu? Jogou Só que todos assim, os jogos do brasileiro, Conca. Exatamente. Então, o Muricy foi o treinador que foi, e destacam muito o Luxemburgo também com isso. Não à toa, os dois técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro em clubes, justamente por essa capacidade de mudar o jogo numa mexida, fazer uma mudança tática, recuar um meia, fazer esse meia jogar de volante para fazer uma transição mais rápida. Enfim, eu acho que é esse o trabalho que o Renato tem o desafio de fazer com o elenco limitado, sim, que nós temos,
Por isso que a gente não pode botar 100% da culpa nele também. Não pode, não pode. Isso aí a gente vai tem que ter mais um tempinho para ele ver. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.